Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o presidente da Comissão Mineira de Folclore, José Moreira. Pois é, Moreira, no primeiro bloco nós chegamos a falar alguma coisa sobre divisão da sociedade, né, algumas discriminações. Queria trazer isso para uma amplitude maior. Nós estamos aqui vivendo a globalização, né? E a globalização, ela traz muitas vezes a imposição da cultura de países mais poderosos, econômica e politicamente, sobre a cultura de países mais frágeis, considerados periféricos. E algumas vezes essas culturas são até adulteradas, aviltadas, né? Queria saber, assim, na sua opinião, que ações poderiam ser tomadas para poder evitar ou, ao menos, minimizar os efeitos dessa situação? Pois é, essa questão da globalização, ela é irreversível, né? Eu acho que a experiência do diamante já mostra isso. Quando Minas começa a explorar o diamante, a gente anda nessa direção, mas não vou me mexer nisso não. O que me chama a atenção é um relatório, né, da Unesco, de uma das divisões da Unesco, a Nossa Diversidade Criadora. Sim. Que reúne, então, a conversa de N países até chegar o que que, afinal de contas, né, seria possível estar pensando em política cultural, qualquer coisa desse tipo. E me chama a atenção o Javier Pérez de Cuellar, que foi secretário-geral da ONU, é o responsável pelo relatório. Então, o que me chama a atenção é uma frase que ele destaca lá do Mahatma Gandhi. Eu não quero que a minha casa seja fechada de todos os lados. Eu quero que os ventos de todos os lados soprem com a maior liberdade sobre a minha casa. Mas eu me recuso a ser arrastado por qualquer um deles. Então, eu acho que esse é que é o grande desafio, e esse que deveria ser a grande preocupação com quem zela por política cultural. Sim. E essa é uma das preocupações do movimento dos folcloristas. Ou seja, haja ventos. Agora, espera aí, furacão, né, exige uma casa fundada na pedra. É verdade. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Né? Se elas não tiverem consciência, eu acho que a única coisa que se pode fazer em termos de política cultural é de que as pessoas assumam aquilo que elas decidem, né? E não simplesmente seja o que nós chamamos de Maria vai com as outras. É verdade. Então, agora é isso. Agora é isso. E o grande Deus que nós celebramos hoje se chama Deus Mercado. Então, Deus Mercado manda e desmanda no nosso fazer. É verdade. Com relação a isso, então vou focar agora na questão da Comissão Mineira de Folclore, né? Ela foi fundada em 1948, 3 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Quem sabe que teve várias motivações, inclusive com alguns países querendo sobrepor aos outros, né? Inclusive culturalmente também. Aí a minha pergunta por que a comissão foi criada nessa época e quais eram os objetivos de sua criação? Pois é, o movimento dos folcloristas, ele encontra um momento propício para surgir, tendo em vista o pânico causado pela Segunda Guerra Mundial. E ele não surge simplesmente, no caso do Brasil, ele é um item, né, de uma discussão da Unesco, que também tinha sido recém-criado. Então, no caso do Brasil, esse movimento ele toma corpo via Ministério das Relações Exteriores. Já existia um movimento muito anterior, mas ganhou mais força nesse momento. Exatamente nesse momento. Que era tudo propício. Via Ministério das Relações Exteriores. Sim. Então, o Renato Almeida funda a Comissão Nacional de Folclore no dia 19 de novembro, não interessa mais, no ano anterior, e nessa fundação ele já convoca os outros, né, presentes para estar fundando subcomissões regionais. Sim. A de Minas é a primeira a responder. Essa questão de ser primeiro é bom, né, para as pessoas lembrarem, mas não fica marcado na história, não, porque foi uma sequência de comissões sendo criadas, uma atrás das outras, no mesmo ano. Né? Santa Catarina, São Paulo, todas elas foram criando comissões no mesmo ano. E quais foram os objetivos da criação dessas comissões? O principal objetivo é coordenar o movimento dos folcloristas. Eu interpreto desse jeito. Né? Ou seja, já havia uma montanha de gente, né, estudando, prestando atenção,
Então, o Aires que se oferece, né, eu vou dizer assim, ele se oferece para estar coordenando o de Minas, né, e é muito emblemático, o Aires era um quase cego que enxergava fundo e longe. Opa! Né? Então, o Aires reúne, né, folcloristas do sul de Minas, folcloristas do norte de Minas, de Diamantina, é claro. Claro, né? Então, claro. Gente de Gouveia. De Gouveia não lembrou não, mas Diamantina... Como Diamantina é da grande Gouveia, então foi da Gouveia entrou também. nessa história. Né? Então, de Teoflotone, do Triângulo Mineiro. Então, quer dizer, e a grande característica do movimento é isso. Todos são voluntários. Sim. Todos se doam. Né? Então, todo ano você vê assim, pô, espontaneamente surgem 10, 12 obras de folcloristas, sem financiamento, brotou da cabeça deles, ou seja, do saber viver, né? Do olho naquilo que estão vivendo, né? E vamos assim. Né? Por falar nessa questão da comissão, dos objetivos dela, um dos objetivos era de cooperar, né, com órgãos da administração federal, estadual e municipal para planejamento e utilização do folclore nas escolas. Seria uma forma, inclusive, de conscientizar as pessoas, né? A gente estava falando lá do Gandhi, né? A pedra, né? Sobre a pedra, né? Conscientizar as pessoas sobre a importância do folclore, inclusive para a identidade cultural dos povos, né? Eu queria saber como é que tem sido essa parceria, né, da Comissão Mineira do Folclore com as escolas e como é que tem sido, quais frutos a gente tem colhido com essa parceria? Hoje tem uma longa história. Primeiro foi uma grande bandeira do movimento do folclore, né, a implantação das escolas, no primário, no ginasial, Nos por aí vários fora, níveis, né? até chegar na universidade. A minha avaliação é que isso foi uma batalha perdida. Eu posso estar totalmente errado, Deus me ajude que eu esteja errado. Espero que sim. Né? Por outro lado, né, existe, quer dizer, há uma conquista, né, via Estado, né, primeiro, o dia de folclore, primeiro estabelecido em Minas, passa a ser dia nacional, passa a ser dia internacional. Então, quer dizer, isso é uma grande conquista. Sim. E, consequentemente, as escolas cumprem isso. Algumas com muito má vontade. Né? Quer dizer, ou seja, essa é uma grande questão que nós, do folclore, pensamos. Ou seja, para que serve a lei? Sim. Né? Ou seja, a lei, ela é uma imposição ou ela é algo que surge da consciência moral? Sim. Né? E as escolas estão abertas a essa Então, questão? pois é, né? Então, nós temos no mercado produzindo um monte de coisas que levam para a escola, eles entendem que isso é folclore e por aí vai, né? E a nossa batalha é o seguinte, e nós estudamos e convidamos as escolas de Minas todas para estar conversando com a gente e produzimos um relatório para o governo de Minas, que eu não sei até onde o governo levou isso. Parece que não levou, né? Eu não estou falando desse atual, não, mas desse atual é claro que se a gente testar a gente pode avaliar, mas eu falo do anterior, onde nós testamos e entregamos, né, ouvimos as escolas de Minas todas, as que quiserem responder, é claro, né, e as que quiserem responder algo como 3%, isso também é muito significativo. Né? Verdade. Então, qual que era a nossa proposta? Olha, a criança chega para a escola com um saber que vem da família e da comunidade. Será que dá para a escola ouvir esse saber que a criança traz? Ao invés de ensinar, né, aprender com a criança? É possível isso? Então, o que nós pensamos é o seguinte, essa história toda do manual prontinho e o professor ali, né? Então, essa história toda não é nada mais nem nada menos do que é chamada de a violência simbólica. Você tem que pensar assim, você tem que pensar assim, você tem que pensar assim. Não tem diálogo, não tem conversa. Se eu souber ouvir, né? O menino com a droga, eu ouço o menino aí. Ele tem um saber danado, inclusive de disciplina. É verdade. Inclusive, a gente volta naquela questão inicial que o senhor falou, que folclore é vivência, né? Vivência. Então, a gente vai trazer as vivências todas para poder compartilhar isso e seguir juntos, né? E construir diálogo. Sim. A coisa mais importante, nosso Brasil está precisando de mais disso. Muito. Nós não sabemos ouvir o outro. O momento é típico disso. Verdade. Os caras falam, diz que tem oportunidade de defesa, diz que isso, diz que aquilo. Não tem.
né? Você já está perdido, você já está É condenado. verdade. Né? A gente tem que reconstruir os diálogos, a capacidade de dialogar. Não é? Exatamente. Queria fazer mais uma pergunta sobre essa questão também das escolas, né? Eu, às vezes, percebo que alguns professores talvez não estejam tão envolvidos ou tão preparados ou capacitados para lidar com essa questão folclórica e, às vezes, acabam contribuindo para consolidar alguns preconceitos, não é? E ensinando para as crianças. Não por má índole ou por má vontade, mas por desinformação, eu acredito, né? O que o senhor pensa disso? Você que tem tido contato com as escolas? Eu sinto o seguinte, os professores são muito empenhados. Sim. E eles querem, inclusive, fazer o melhor. O grande diálogo hoje, por exemplo, o professor tem que ser um espetáculo. Quanto mais espetáculo ele for, melhor ele é. Então ele tem que arrumar o livrinho do melhor espetáculo, essa coisa toda, e ele mesmo não é capaz de estar construindo com o diálogo as coisas que estão ali rolando. Tá? Então, agora, isso é uma teia em geral. Né? Nós temos meios de comunicação que determinam isso. Né? Nós temos também uma academia, e eu acho muito interessante pegar, por exemplo, onde é que se forma a ideologia? Então, ela se forma na sociologia, ela se forma na antropologia, ela se forma na história, ela se forma na filosofia. Esses são os discursos privilegiados. Se forma no direito, se forma na educação. Esses são os discursos privilegiados na universidade. E eu tenho lido umas coisas muito divertidas. Os caras escolhem de determinados autores, tem que ser consagrados, a melhor frase deles para desqualificar a palavra folclore. Por que não lê a obra toda, meu Jesus Cristo? É verdade. Mas eu falei isso dos professores, para poder saber para poder completar a pergunta, se a comissão também tem algum viés de apoio à formação dos professores na questão do folclore. Pois é, né? Eu acho que a gente já teve momentos de fazer isso, momentos de não fazer, tá? Quer dizer, isso depende muito, como nós somos todos voluntários, a gente depende, primeiro, de as pessoas estão empenhadas. Nós temos pessoas, inclusive, hoje trabalhando nisso, o Tião Rocha é um bom exemplo disso. Sim, é verdade. Né? A nossa companheira Edmeia ganhou prêmios internacionais com essa brincadeira de juntar os meninos na calçada e danar todo mundo a ler. Eu fiquei impressionado, ela foi lá na favela da Serra, né? Na hora que acabou a conversa dela, e não era complicado, porque os meninos estavam fazendo prova, aquela coisa toda, na hora que acabou a conversa dela, toda displicente, assim, com aquela simpatia, a professora falou, tinha um menino aqui que não dava nada por ele, mas foi o mais empenhado. Falei, que beleza! Atenção! Meu querido, vamos fazer mais um breve intervalo, mas nós voltamos a esse assunto ainda logo depois do intervalo, tá? Então não saiam daí, a gente continua falando sobre folclore e tem muita informação importante ainda a vir. Então não saiam daí, a gente volta já já.